Bom, vamos dar início à apresentação do nosso trabalho da disciplina de odontogeriatria sobre o projeto terapêutico singular e apresentar o caso do seu Vicente e a dona Cleci. O grupo é composto pela Caroline Malaguti, Gabriela Carvalho, Gabriela Lobo, Larissa Edil e Marco Antônio. O trabalho foi feito sob orientação do professor Renato. Bom, vamos começar falando sobre o que é o projeto terapêutico singular. Depois vamos apresentar o caso clínico do seu Vicente e dona Cleci, seguida da relação causa-efeito diagnóstico do seu Vicente e da dona Cleci. Vamos apresentar as metas e ações sugeridas para o caso e, por fim, a conclusão. Bom, então, o que consiste o projeto terapêutico singular? Ele consiste na construção de uma proposta terapêutica visando a singularidade do indivíduo, grupo ou família a qual ele está sendo aplicado. O PTS ele é composto por 4 etapas, iniciando pelo diagnóstico, que deverá conter uma avaliação orgânica, psicológica e social, seguida da definição das metas a serem feitas a curto, médio e longo prazo. Após a divisão da responsabilidade que deve ser definida com clareza, e, por fim, a reavaliação, o momento em que se discute a evolução do caso e, se necessário, alguma alteração, pois o PTS ele é um processo dinâmico. O PTS também faz parte de uma ferramenta da clínica ampliada, que tem como objetivo a compreensão de aspectos do sujeito que envolvam mais do que a doença. Ele também faz parte do desenvolvimento das estratégias de intervenção e é feito como uma equipe multidisciplinar, que, além de discutir sobre o caso clínico, deve criar um vínculo terapêutico com o paciente e sua família. O PTS ele se diferencia, pois ele possibilita a participação, reinserção e a construção de autonomia para o sujeito. Contribui com a noção de corresponsabilidade, de forma que o planejamento inclua ações que favoreçam a participação ativa do sujeito. Vamos dar início, então, à apresentação do caso clínico do seu Vicente, que é um idoso de 82 anos, ele pesa 80 quilos e sua altura é de 1,75 metros. Ele é casado com a dona Cleci há 35 anos, e juntos eles possuem 4 filhos. Porém, há 2 anos atrás, Vicente e seus filhos tiveram uma briga por motivos políticos, e a dona Cleci fala que o Vicente estava alcoolizado. E desde esse período, ele só tem mais contato com a filha caçula. Os outros 3 filhos, eles não têm mais contato. O Vicente é considerado um idoso independente e ele apresenta baixa escolaridade. Em relação aos aspectos sociais do seu Vicente, ele parou de frequentar a terreira de candomblé e ele parou de frequentar os grupos de caminhadas motivados pela dona Cleci, que tinha medo que ele se machucasse. Ele também não tem contato com os filhos, nem com os vizinhos, e não vai ao mercado, caracterizando um isolamento social. Como havia dito anteriormente, ele teve essa perda de contato com os filhos, e que também caracteriza uma insuficiência familiar. Em relação aos serviços de saúde, ele relata que não frequenta há mais de 10 anos, que ele apenas vai buscar medicamentos. Ele relata também que a prótese dental dele está quebrada, que os filhos deram uma nova, porém ele não se adaptou e ele continua usando a antiga. Em relação aos aspectos psicossociais, ele relata desânimo, não se sente útil e relata uma maior irritabilidade e baixa autoestima. Em relação aos seus comportamentos, ele é considerado um idoso sedentário, não realiza atividades de lazer, ele relata que gosta de ler, porém os óculos estão ruins e não consegue fazer essa atividade, e também ele apresenta uma má alimentação, pois ele não come frutas e nem legumes e faz abuso de álcool. Bom, com relação ao abuso do álcool, Vicente possui o hábito de consumir álcool com uma frequência alta. Ele toma diariamente. E isso pode estar associado ao afastamento familiar e da religião, visto que ele consome quando está ansioso ou triste. Mais de 80% dos 120 estudos publicados antes de 2000, investigando a religião e o uso e abuso de álcool ou drogas, encontraram uma correlação inversa entre essas variáveis. Ou seja, quanto maior o envolvimento religioso da pessoa, menores são as taxas de uso, abuso de álcool ou drogas. Com relação à religião, o Vicente frequentava a terreira, local onde conseguia socializar, falar de suas angústias e ouvir conselhos da mãe de santo. Entretanto, parou por medo de se machucar e até chegar ao local. Além disso, a religião fornece coesão social, sentimento de pertencer a um grupo de cuidados,
continuidade nos relacionamentos com amigos e familiares e outros grupos de apoio. Estudos mostram uma relação com um nível mais baixo de sintomas depressivos, portanto está associada a uma melhor saúde mental. A maior participação em atividades religiosas também está associada a níveis mais elevados de satisfação com a vida. Vicente afastou-se de sua família, parou de frequentar a terreira e o grupo de caminhada, como foi dito anteriormente. Logo, ele e Dona Cleci se isolaram. E sabe-se que o apoio social pode influenciar a saúde, facilitando a adesão a programas de promoção da saúde, oferecendo companheirismo em momentos de estresse, sofrimento e tristeza, diminuindo o impacto da ansiedade e outras emoções e anomia. Com relação à família, existem dois tipos de famílias. A família funcional, que os participantes do grupo resolvem os conflitos de maneira harmônica, mantendo os laços, e a disfuncional, que não há o comprometimento com a dinâmica e a manutenção do sistema por parte de seus membros. Com frequência são observados vínculos afetivos superficiais e instáveis e alto grau de agressividade e hostilidade entre seus membros. Raramente são capazes de resolver situações críticas como uma questão grupal de forma adequada. Logo, percebemos que essa é a família do Vicente. E a manutenção dos laços afetivos é essencial para ter um bom envelhecimento ativo, visto que nessa idade o círculo social diminui e muitas vezes resta apenas a família. Considerando tudo que foi visto sobre o seu Vicente, ele tem alguns desfechos. Ele tem doenças crônicas como diabetes, hipertensão e colesterol alto. Como distúrbios de saúde mental, ele tem ansiedade, que gera angústia e insegurança. Algumas desordens localizadas, como incontinência urinária, fraqueza, visão e audição alterada, e problemas bucais importantes. Frente, então, a esses desfechos, a gente determinou metas terapêuticas e os responsáveis por cada uma dessas ações. Vou começar com as metas de curto prazo. Inicialmente, para que o PTS seja eficiente, é essencial que a equipe de saúde estabeleça um vínculo com esse paciente. Isso vai se dar através das visitas domiciliares, dos agentes comunitários de saúde e do atendimento humanizado da equipe. A equipe vai tentar restabelecer um sistema familiar funcional, fazendo com que o paciente retome o convívio com os filhos, já que, como foi dito, a manutenção desses laços é importante para o bom envelhecimento. Ele vai ter consultas com o médico da UBS, realizar os exames de rotina para verificar se a diabetes, hipertensão e o colesterol estão controlados e analisar a necessidade de alterar a dosagem ou até alterar esses medicamentos. Vai ser planejada uma forma de organização dos medicamentos, principalmente com a dona Cleci, que já é responsável por isso na casa, que eles anotem em um papel a data prevista para o término dos medicamentos, para que eles solicitem a renovação da receita antes desse dia, já que eles relataram que eventualmente eles ficam sem os remédios. Ele vai consultar com um dentista do UBS, com o objetivo de ser reabilitado, já que ele não se adaptou à última prótese e a ausência dos dentes é algo que causa constrangimento, auxiliando ainda mais no isolamento social. O médico da UBS vai encaminhar ele para alguns especialistas, como o oftalmologista, para resolver o problema de visão, também para o otorrino, para a questão auditiva. O seu Vicente, além de ter incontinência urinária, ele tem na família um histórico de câncer de próstata, então é importante que ele vá no urologista para identificar a causa dessa incontinência e tratar ela, realizando, por exemplo, atividades físicas que melhorem e fortaleçam a musculatura pélvica. E a equipe de saúde vai incentivar que ele retorne às atividades diárias, como ir no supermercado, que é algo atualmente realizado pela dona Cleci. As metas de médio e longo prazo, então. A equipe vai incentivar que ele faça atividades físicas, retornando ao grupo de caminhada do bairro, para gerar um fortalecimento muscular e resolver a questão da fraqueza. Também que ele frequente a terreira de candomblé, retomando a sua religiosidade e o convívio social. É muito importante que a equipe de saúde tenha um contato constante com seu Vicente e lembrando ele da importância de realizar as consultas de manutenção. E a meta final é que ele busque cessar a dependência ao álcool
que pode estar associado ao afastamento familiar e ao afastamento da religiosidade. Vamos ao caso clínico da dona Cleci. Dona Cleci, 62 anos, casada com seu Vicente há 35 anos, juntos têm 4 filhos, aposentada e mora em uma casa bonita, simples, bem limpa, com pátio e com árvores e uma horta. Aspectos sociais. Dona Cleci, ela vive em isolamento social. Por quê? Por causa que ela tem vergonha, ela tem falta de dentes na boca, e com isso ela sente vergonha de comer na casa de amigos, ela não tem relação social com mais ninguém por causa de vergonha mesmo. Ela tem perda de contato com os filhos por causa da briga do seu Vicente com a nora, com os filhos também. Isso gera uma insuficiência familiar. Serviço de saúde. Dona Cleci, ela não frequenta, ela frequenta apenas para buscar medicação. Ela vai ao posto de saúde para buscar a medicação para o seu esposo. Ela se dedica muito a ele. Aspectos psicossociais. Sobrecarga, levando ao estresse. Ela é muito sobrecarregada, Dona Cleci. Ela leva praticamente a família dela nas costas. Ela tem muito... ela se dedica muito aos cuidados da casa, da família, do esposo. E então ela tem um desânimo, tem angústia, o luto, pela morte da sogra há 10 anos. Ela não tira da cabeça a morte da sogra, então ela se dedica especialmente ao seu esposo, porque tem medo de perdê-lo. Esposa super protetora, ela super protege a família, o seu esposo, cuida muito bem dele. Comportamentos, falta de autocuidado. Dona Cleci, por ela estar sobrecarregada, cuidando especialmente da casa do seu esposo, ela esquece dela, ela não se cuida. E para ela tá tudo bem, mas no certo está tudo errado, né? Ela tem que se cuidar mais. Ela não pratica atividades físicas, não realiza atividades de lazer. Dona Cleci, ela não tem lazer, ela não tem felicidade, assim. A sua preocupação é apenas em cuidar do seu marido, que ela tem medo de ficar sem o marido. Cuidador. Cuidador é o responsável por cuidar da pessoa doente ou dependente, facilitando o exercício de suas atividades diárias, como alimentação e higiene pessoal, aplicar medicações de rotina, acompanhá-lo junto ao serviço de saúde. Sintomas que contribuem para o prejuízo da saúde e do bem-estar do cuidador. Por ser uma pessoa geralmente mais idosa, né, que cuida de uma pessoa mais idosa que ela, então isso gera um estresse crônico, uma depressão, uma ansiedade devido à maior sobrecarga. O estresse do cuidado com a pessoa idosa. Superprotetora. Dona Cristina deixa de fazer o seu próprio autocuidado para cuidar do seu marido e dos afazeres domésticos. E com isso, gera uma depressão, relata um grande vazio após a morte da sogra, sentimento de medo de perder o marido, e se esconde para chorar pensando em coisas ruins também. Submissa. Ela sente falta e tem vontade de se reconciliar com seus filhos, mas não faz por causa do seu marido. Ela tem medo de brigar, tem medo de achar que ele não vai gostar, ele não quer isso que ela faz. Pensa que a bebida talvez tenha contribuído para o seu Vicente tivesse perdido a paciência em meio à discussão sobre política, e que no fundo considera tudo isso uma grande bobagem, desconsiderando seu Vicente, sem nunca enfrentá-lo, entretanto. Síndromes geriátricas. Condições de saúde que afetam a capacidade da pessoa idosa de gerir a própria vida, interferindo na sua funcionalidade para realizar tarefas cotidianas. Síndrome da insuficiência familiar. Baixo apoio social, tornando o vínculo familiar ainda mais desfavorável. Sistema de família disfuncional. Apoio familiar é um dos pilares mais importantes para o envelhecimento com qualidade.
Bom, devido a todas essas questões que foram faladas anteriormente da Cleci, esposa de seu Vicente, os principais desfechos com relação à sua saúde seriam a depressão, pois ela demonstra sinais dessa doença que já foram falados anteriormente, e esse desenvolvimento da depressão provavelmente está relacionado com a perda de contato com os filhos e netos, e sabe-se que o apoio familiar é um dos pilares mais importantes para um envelhecimento com qualidade. E também pela sobrecarga advinda do cuidado ao marido. O estudo sobre carga e desconforto emocional em cuidadores que são cônjuges evidencia que, ao assumir sozinho os cuidados do idoso no domicílio e convivendo diariamente com o mesmo, frequentemente manifesta desconforto e sentimento de solidão. E como um segundo desfecho, seriam os problemas bucais que ela apresenta, pois ela sente vergonha de ter dentes faltantes, o que implica diretamente na sua autoestima, e foi um dos motivos de ela deixar de conviver com outras pessoas, fortalecendo o isolamento social. Considerando os desfechos da situação da dona Cleci, que foram definidos após um diagnóstico ampliado da sua situação de vida, foram definidas metas a serem atingidas a curto, médio e longo prazo, e as ações que permitirão alcançá-las. As médias a curto prazo seriam estabelecer um vínculo com a equipe de saúde, a retomada do convívio com os filhos e netos, a fim de recuperar boas relações familiares, realizar consulta médica, uma vez que ela não frequenta o posto de saúde, assim como fazer exames de rotina. Também, uma das metas seriam tratar a depressão. A gente encaminharia a dona Cleci ao CAPS, que é um serviço especializado, e melhorar as suas condições de saúde bucal para repor os seus dentes faltantes. A médio e longo prazo seriam realizar consultas de manutenção, então, que são de extrema importância, ela iniciar a praticar atividades físicas, participando de um grupo de caminhada do bairro, por exemplo, e também retomar convívio com pessoas, como participando de grupos de atividades com moradores do bairro. Após todo o planejamento realizado, tanto em relação ao seu Vicente quanto em relação à dona Cleci, o grupo acredita que a construção de um vínculo com a equipe de saúde, sendo que o vínculo é definido como uma relação de confiança, compromisso e amizade entre o paciente ou família e a equipe de saúde, e a retomada do convívio com os filhos, a fim de recuperar boas relações familiares, juntamente com a retomada da interação social, farão extrema diferença na vida de ambos, pois com o envelhecimento, as relações familiares, pessoais e sociais passam a ter cada vez mais importância. Todas essas mudanças serão favoráveis para melhorar o autocuidado, que juntamente com a autonomia, são os principais objetivos da clínica ampliada, de forma que, juntamente com o apoio da equipe, aumentam as chances de desenvolver novos hábitos. E a partir desses novos hábitos, seu Vicente ficará menos dependente de dona Cleci, e ela, consequentemente, ficará menos sobrecarregada em cuidar do marido. E com a diminuição da sobrecarga, ela conseguirá utilizar o seu tempo para retomar atividades sociais de lazer, que repercutirá diretamente na saúde mental de Cleci, melhorando o seu quadro de depressão. Da mesma forma, a mudança de hábitos na vida de seu Vicente, sendo os principais a cessação do alcoolismo e a implementação de uma rotina saudável por meio de uma alimentação equilibrada e a prática de atividades físicas, resultarão em uma melhora da sua saúde mental e também da sua saúde geral, melhorando seus quadros de hipertensão, diabetes, colesterol alto, incontinência urinária, fraqueza e outros que já foram citados anteriormente. Frente a todas essas mudanças de hábitos em relação a seu Vicente e a dona Cleci, esperamos uma melhora na qualidade de vida de ambos, tanto individualmente como em casal. E como uma reflexão final, com a construção do projeto terapêutico singular, reforçou-se ainda mais a importância de olhar o paciente de forma integral, inserido em seu contexto familiar, financeiro e de saúde, pois todos estes influenciam diretamente no plano de tratamento que será proposto. Ainda, diferentemente da nossa rotina clínica, esse plano de tratamento foi construído com foco não sendo na saúde bucal do indivíduo, mas sim em diversos outros aspectos de sua vida, que só foram possíveis de serem observados através de um diagnóstico amplo. Também, o professor Renato enfatizou muitas vezes para o grupo que o PTS é uma das ferramentas que compõem a clínica ampliada, e o principal objetivo dela é o desenvolvimento de autonomia e do autocuidado do sujeito sobre as suas condições de vida e saúde por meio da busca de seu protagonismo. Assim, ele deve ser incluído nas ações do PTS, de forma que o planejamento inclua ações que favoreçam a participação do mesmo, pois é essencial que parte das responsabilidades terapêuticas seja assumida por ele.
Assim, concluímos que apenas a partir de um olhar amplo do contexto de vida dos pacientes e da participação de uma equipe multidisciplinar, é possível realizar um planejamento individual para cada um, respeitando suas particularidades e diferenças, e entendendo que este é um processo dinâmico e possível de ser alterado de acordo com as necessidades que poderão surgir ao longo do caminho. Obrigada pela atenção de todos e deixamos um agradecimento especial ao nosso orientador, professor Renato. Tá, pessoal. Obrigado pela apresentação. Vamos ligar as câmeras aí. E abrir a palavra para a turma, para as perguntas. Calma, não falem todos ao mesmo tempo, vamos respeitar o colega. Né? Prof, só para avisar que por questões pessoais, o Marco não pôde participar hoje da apresentação dele. Tudo bem. Oi, gurias. Parabéns pela apresentação. Eu só queria perguntar se os profissionais da saúde eles podem tentar essa reaproximação da família ou se é uma coisa muito pessoal dos pacientes. Como é que é essa interação? Obrigada pela... a gente percebeu, lendo o caso clínico, que isso era algo que afetava muito o seu Vicente e a dona Cleci. E como o PTS ele vai além da doença, a gente acredita que sim, que a interação com os filhos seria muito importante para os dois, para a qualidade de vida deles. Como a gente falou no trabalho, que eles têm essa insuficiência familiar. E conversando com o professor Renato, ele também comentou que essas brigas de família, ainda mais nessa época da vida, né, com idosos, acaba afetando mais ainda. Obrigada. Eu achei interessante também esse assunto agora na questão da pandemia, né? Então, um assunto bem relevante. Eu vou complementar um pouco o que a Cissa falou, que pra gente, quando a gente estava desenvolvendo o trabalho, era bem difícil imaginar isso na prática, porque eu não imagino uma situação que as pessoas ficam pedindo coisas tão pessoais de mim e tentam intervir dessa forma. E daí até o que poderia se tentar fazer, a gente percebe que para a esposa do Vicente, né, a Cleci, ela sente muita... Ele também sente falta, mas para ela é algo que... Tudo que aconteceu foi extremamente desnecessário. Então, até que retomar essa relação partisse por meio dela, ou talvez até tentar entrar em contato com os filhos para informar os filhos sobre essa tentativa que a equipe estava fazendo, para talvez partir de outras pessoas que não fossem do Vicente, porque a gente percebia que para ele era um bloqueio, assim, ele... as esposas dos meus filhos são temperamentais e, tipo, não era porque eu exagerei ou qualquer coisa desse tipo. Então, talvez ir por outros caminhos que não fossem diretamente no Vicente, que é a pessoa que está mais afastada dos filhos e netos, enfim. E até no caso, ele acaba relatando que os filhos deram para ele uma prótese, só que ele não conseguiu se adaptar com ela, mas ele não voltou no dentista porque eram parentes, conhecidos dessa nora que ele brigou. Então, ele não foi fazer esse ajuste por causa dessa briga também. Carol, até foi legal que tu falou que eu também fiquei com dúvida na prática, assim, né? Fica difícil para mim imaginar como é que funciona. Seria assim, tá, é uma equipe multidisciplinar, né? Mas daí, por exemplo, chega o paciente para mim, talvez por alguma queixa, e daí a partir daí, não por causa da queixa, mas eu né, de repente numa anamnese, eu começo a ver que ele tem esses problemas, dessas relações, enfim, e daí eu vou, junto com a equipe ali, eu vou montar esse plano ou eu sozinha
vou pensar, não, aqui eu tenho que encaminhar, aqui eu tenho que fazer isso? Eu vou tentar responder, o professor, se quiser me ajudar, e o grupo. A ideia, vamos pensar, talvez, eu seria um agente comunitário e essa família está no meu campo de atuação, e eu chego lá, né, como uma visita domiciliar e faço toda essa entrevista. Pergunto todos os aspectos da vida dele que são além da saúde bucal. E depois, com todas as informações, eu até posso comunicar, né? Então, eu estou ali auxiliando na coleta de informações para levar para a equipe da UBS, para nós juntos construirmos o PTS, e daí com a equipe médico, enfermeiro, dentista, agente comunitário, daí toda essa equipe junta faz o planejamento terapêutico desse paciente. Aí, no caso ali, né, o Vicente, aparentemente, pelo caso clínico, ele é a pessoa que teria mais problemas a serem resolvidos, mas o projeto ele é individual, mas a família inteira participa. Então, por isso que a gente tem metas e ações para ele e para ela. Então, mas essas informações são levadas para a equipe de saúde e daí juntos fazem todo o planejamento. Ah, entendi. É difícil, talvez porque a gente não está, né, atuando, enfim, é difícil para a gente, pelo menos para mim, eu ter essa visão da prática, como é que funcionaria, mas é legal, é interessante, né? Obrigada, Carol. Só para ajudar a Caroline, ele é singular, Nada. ele não é individual. Ele é singular. Singular não quer dizer individual, né? Tem a ver com singularidade. Então, um grupo pode ser singular, um casal pode ser singular, uma comunidade pode ser singular. Tem a ver com a individualidade também, né? Mas principalmente é com a singularidade, com a característica específica de cada pessoa ou grupo. Podem falar, pessoal, só um de cada vez, né? Só uma curiosidade, assim. Me veio agora um seriado da Netflix que se chama Meu Amor. Eu não sei se alguém daqui da turma já assistiu. Eu terminei de assistir, acho que a semana passada, sei lá. Ele mostra a história, na perspectiva da velhice, de casais em diferentes culturas, em diferentes países. Inclusive, tem um episódio que é brasileiro. E mostra bem essa perspectiva, e, né, nesse contexto de singularidade aí do cuidado. Né? Então, quem tiver interesse, assim, assista, vale a pena. E mostra assim, toda essa questão de cultura, de religiosidade, de acesso a serviços de saúde ao longo da vida, na perspectiva de casais velhinhos e que estão tentando manter a sua autonomia no cuidado. E mostra também essa questão de famílias funcionais e não funcionais. Então, assim, é interessante. Quem tiver tempo, assim, tiver curiosidade, assim, vale a pena. Está no Netflix. Agora, a gente falando agora de singularidade do cuidado, de casais, de velhice, que veio... Deixa eu citar no grupo aqui, porque, de repente, auxilia no aprendizado de vocês, dessa questão de PTS. É bem legal, vale a pena. Essa questão da clínica ampliada também, né? Que o PTS se inclui, né? Bem interessante. Agora, aproveitando, assim, já que eu comecei a falar, deixa eu só perguntar uma dúvida. Vocês, no começo lá, vocês mostram que existe uma associação entre ter religião, né, ser vinculado a alguma crença, alguma religiosidade, inversamente proporcional ao fato de usar álcool, né? Quando vocês começam a falar do seu Vicente. É um estudo que fala sobre isso, ou existe uma literatura que fala sobre isso, assim, ou é um estudo de revisão de literatura? Não, a gente achou vários, na verdade. Alguns eram revisões e todos sempre deram esse mesmo resultado, que era essa relação inversa. Quanto mais associado, menor o uso. Interessante. E no seriado não fala isso, mas ele mostra a importância da religiosidade no cuidado, né? E o fato de você não beber muito ou não utilizar muita droga ao longo da vida, isso é uma maneira de cuidado, né?
E a religião no idoso também normalmente é bem forte, né? Sim, sim. Mesmo quem não é religioso ao longo da vida, chega lá na velhice e se aproxima de alguma coisa. Isso é bem legal. Assim. Só calma, não falem todos ao mesmo tempo, né, por favor. Vamos se respeitar aí. Pode falar, Júlio. Eu sou na ordem? Eu vi mais umas levantou a mão primeiro, depois a Thaís levantou, mas tá tomando mate, deixa ela tomar o mate dela, tá? Ainda bem que a minha religião, Alexandre, permite eu tomar vinho, tá? Só quero te dizer isso. Então, eu sou adepto dessa religião que permite tomar vinho. Mas respondendo, pegando o gancho da Luísa Falcão, ai que saudades do Fogaça e do Falcão. Do Fogaça não, mas do Falcão sim. Meu time do coração. Eu entendo, Luiz, a tua dificuldade em conseguir imaginar um PTS, né? Porque a formação de vocês ela é uma formação uniprofissional. Vocês passam praticamente a faculdade inteira só convivendo com a boca, né? Eventualmente com algumas experiências episódicas, né? E depois uns estágios, que vocês vão conviver, então, com a equipe de saúde, e aí os PTS passam a ser uma realidade. Tá aí a Thaís concordando com a cabeça, né, Thaís? Passa a ser uma realidade de vocês quando vocês forem, basicamente, conviver no sistema de saúde, com a equipe de saúde, aí vocês vão ver tudo aquilo que a gente fala na faculdade, enfim, né, nas disciplinas e tal, vocês vão vivenciar mais na prática. Mas a questão que eu queria levantar é que eu tenho vocês falaram no PTS, mas em determinado momento vocês falaram no caso clínico da dona Cleci e no caso clínico do seu Vicente. Qual é a diferença entre o caso clínico e o PTS? Por que uma hora é PTS e outra hora é caso clínico? Como é que é isso na cabeça de vocês? O que é o PTS e o que é o caso clínico? Deixa que eu respondo, assim, elas foram induzidas ao erro por mim, né? Renato. Fui eu sou culpado. Eu tenho culpa de praticamente tudo que aconteceu. Causo, porque a gente partiu de um caos. Pelo menos elas foram assim educadas, né? Tiveram elegância e falaram caso clínico, né? Eu chamo de caos, né? Que é o que eu ofereci para elas fazerem o PTS, desenvolverem o PTS. Né? Foi a partir de um caos, né? De um caso clínico, como elas denominaram. Foi só esse. Na verdade, foi desenvolvido um PTS a partir de um caos, porque a gente fez um estudo de aprendizado baseado em problemas. Sim. Mas é que, na verdade, é uma provocação para eles realmente pensarem, né? Que é justamente esse dilema, digamos assim, ou contradição. Não é contradição, mas é um dilema quando a gente fala essa formação toda que a gente tem na odonto, que a gente vê casos clínicos, a gente vê clínica, e nem o indivíduo a gente não consegue ver como indivíduo, mas a gente vê como clínico, né? E o PTS, ele além do indivíduo, ele vai para o singular, que nem o Renato falou, que na verdade ele envolve o indivíduo, envolve o familiares, né? Então ele é uma coisa bem mais ampliada. Então é nesse sentido que a gente tem que tentar diferenciar um pouquinho, né? Essa questão do clínico com a coisa mais ampliada, até a gente fala em clínica ampliada, já um sentido maior do que só a questão específica odontológica, ou de enfermagem, ou de médica, enfim. Então foi mais no sentido de uma provocação aproveitando o gancho que a Luísa tinha deixado aí antes. Só assim, Luísa, claro que tu não consegue imaginar alguém chegar no teu consultório odontológico e tu fazer propostas sobre religiosidade, né? Tá preocupado com a placa, IPV, SG. Mas o PTS ele é uma ferramenta para a gente trabalhar com os casos mais complexos, em uma equipe multiprofissional, de forma interdisciplinar. Não vai aplicar para todas as pessoas, não existe tempo no planeta para todos os profissionais de saúde fazerem PTS para todo mundo. Para situações singulares. Eu acho que até para o consultório, mesmo no individual, tu tendo a concepção de PTS, isso te abre a possibilidade de tu pensar diferente, né? Óbvio, com as limitações que tu vai ter, mas tu vai ter a possibilidade de pensar no contato com outros profissionais que podem estar envolvidos no trabalho com
teu paciente lá no consultório privado, por exemplo, né? Claro que o locus, o cenário da atenção primária, enfim, do sistema de saúde, como é que se diz, é um privilegiado nesse de poder trabalhar em equipe, de enxergar o todo. Mas mesmo assim, eu acho que tendo essa concepção de PTS, te amplia os horizontes. Mesmo que esteja trabalhando individual lá, isolado, tu consegue ainda ter uma abordagem melhor, eu acho. Thaís, fala, Thaís. Ela até saiu da tela. Sim, vambora. Não, é que alguém perguntou assim, tá, ele vai chegar no meu consultório, eu vou fazer pergunta, como que eu vou descobrir isso? Para mim, hoje é mais fácil entender, porque eu já estou concluindo o estágio 2, então eu estou desde janeiro dentro de uma unidade de saúde, e o que eu percebo de diferença é que na clínica da faculdade, é o paciente que nos relata o que ele tem, e é o que ele quer que a gente saiba. Então, a maioria das vezes a gente não vai saber o contexto familiar, a gente não vai saber todas as doenças, a gente não vai saber tudo o que acontece. E quando a gente está na unidade, não. A gente tem todo um histórico, um prontuário eletrônico, a gente tem os agentes de saúde que vão nas casas, relatam o que está acontecendo, relatam os problemas familiares. Então, quando ele chega para a gente abre o histórico e já sabe tudo o que está acontecendo. E quando é um caso mais complexo, a gente reúne a equipe para conversar sobre ele. Então, fica um pouquinho mais fácil isso quando é na questão do SUS. Eu entendo que hoje é difícil para vocês visualizar todo esse contexto, porque na clínica é só vocês e o paciente. E a gente não... É uma visão muito fechada do algo que é muito maior, entende? Então, isso vai ficar bem mais claro na hora que vocês forem para os estágios fora. Mas a gente tem reuniões semanais e a gente leva esses casos para discussão. Assim como quando alguma família está conturbada, os agentes de saúde nos chamam para que a gente interfira mesmo sem a pessoa pedir, entende? A gente já vai e já se adianta nessa questão. Assim como tem situações também que a gente sabe que não pode se envolver. Semana passada eu estava na unidade e chegou uma senhora que foi afastada do marido pelos filhos, está hoje numa clínica, e logo em seguida chegou o marido, então deu uma confusão, sabe? E aí a gente assim, tá, mas quem é que vai contar pro marido para onde ela vai ser encaminhada? Não vai, porque os filhos não querem, então assim, a gente não se mete. São pessoas que tu não pode se meter às vezes, porque vai dar toda uma confusão na unidade. Então, os agentes de saúde, nesse sentido, assim, eles nos orientam muito, assim, até onde a gente pode ir, até onde não pode, o que está acontecendo também. Mas é isso. Estou disponível caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Podem me chamar sempre que vocês quiserem. Oi, professores. Vocês me escutam? Sim. Eu queria fazer mais uma colocação geral, assim, que o trabalho das gurias me traz refletir. Recentemente eu assisti uma palestra do professor Emílio Moriguchi, não sei se vocês conhecem, que é da medicina, e ele falou, assim, sobre o envelhecimento com saúde, né? Sobre o envelhecer com saúde. A gente também teve algumas aulas sobre isso, e é interessante como o contexto social das pessoas influencia muito, né, na longevidade de vida. E a gente só para pensar nisso no nosso curso, assim, no estágio agora de odontogeriatria, por exemplo. Então, é uma coisa que é interessante da gente refletir, assim, porque a longevidade não está relacionada só a uma mudança de hábitos que vai acontecer, por exemplo, lá, né, na terceira idade, quando as pessoas forem se tratar com o odontogeriatra ou com o geriatra, e que a gente deve levar esse contexto em consideração já antes disso, né? E pensar no contexto inteiro do paciente já durante um tratamento, por exemplo, num paciente jovem. Que idade tu tem, Itália? Eu tenho 23. Tu tá na idade que tu começa a envelhecer, sabia? Sabia que a gente até os 23 anos a gente está amadurecendo e a partir dos 23, teoricamente, biologicamente, a gente está envelhecendo. Então, quem tiver 24 anos já passou da fase do crescimento
já está no envelhecimento. Fato. Então, assim, quando tu tiver 60, 70, 80, tu vai colher o que tu plantou ao longo dos 20, 30, 40. Assim. Com certeza. E essa questão do contexto social, né, a gente não acha, assim, tão relevante. Às vezes a gente passa batido no nosso prontuário lá da clínica, por exemplo. E é relevante, sim, sabe? Quando o paciente tenta contar alguma coisa pra gente, quando ele tenta expor, né? É legal, acho, a gente já ir se treinando isso desde o começo, né? Já antes de chegar no estágio lá. Era bem isso que eu queria colocar mesmo, só por... E parabéns, gurias, eu gostei do trabalho. No início para nós foi bem complexo também, porque a gente recebeu o caso do seu Vicente e daí a gente entendeu que não era só o seu Vicente, sabe? Que o seu Vicente era casado com a dona Cleci, que ambos tinham problemas, tanto individuais como em conjunto, e daí ele começa esse olhar bem mais amplo do que a gente está acostumado, assim. De que, tipo, não adiantaria a gente definir metas e ações apenas para ele, porque não é só ele, sabe? Com certeza é toda uma rede, né? Assim como o SUS, os pacientes também são uma rede de funcionamento. Uhum. O modelo que a gente trabalha na faculdade, o modelo da clínica, ele é um modelo, classicamente, um modelo biomédico, né? O modelo biomédico, ele é necessário, tá? A gente não está aqui dizendo que tem que acabar com o modelo biomédico, a gente vai ter que agora, todo mundo... Não. O modelo biomédico, ele é importante para fazer o treinamento de vocês, eu acho ele bem importante. Eu acho que a gente faz na clínica uma espécie de treinamento que é fundamental, né? Para desenvolvimento de competências específicas. E o que a gente faz no PTS também é um treinamento fundamental para desenvolvimento de competências específicas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é bem outra coisa. Para ser um bom profissional, tem que ser bom em todas elas. Pode ser super bom na clínica, né? Mas tu tem que desenvolver também competências humanas, né? Da humanidade, né? A humanização do atendimento, né? Senão tu fica meio capenga, assim, né? Não adianta nada a tua super técnica, entendeu? Mas que bom se tu for um super técnico e super humano. Aí tu é o profissional top. Fala, professor. Fiquei pensando na questão da depressão, né? Que vocês abordaram ali. Num determinado momento vocês falam que a dona Cleci tem, né, em relação a toda essa situação da vida dela, um desfecho que é a depressão, né? Que foi o diagnóstico da depressão ali. E a depressão na população idosa é muito comum. E às vezes é subnotificado. Não estou dizendo notificado em sistema de informação, mas ela não é percebida, né, muitas vezes. Principalmente em famílias não funcionais, por exemplo. Né? Então, quando a gente parte de um pressuposto que a gente tem muitas famílias não funcionais, como vocês apresentam, e muitos idosos nessas famílias, pode ser que a gente tenha uma não identificação ou não diagnóstico de depressão nos idosos dessas famílias. Né? E aí chega aquele ponto assim o velhinho começa a sentir muita dor nas costas, e aí começa a ficar muito sentado, aí começa a ficar com dor na perna, aí vai no reumatologista, vai no ortopedista, passa um ano em milhões de médicos tomando anti-inflamatório, etc., até que num determinado momento acende uma luz aí e fala, não, vamos mandar para um psiquiatra, e o psiquiatra dá um diagnóstico, e aí começa todo um tratamento de depressão, e aí o velhinho volta a andar, fica ótimo, não sinto mais dor nas costas nenhuma e tal. Então, a questão da depressão, principalmente quando a gente olha para a singularidade das pessoas, né, ou dos casais, como trazido aqui na experiência de vocês, é muito importante a gente olhar para esses sinais, vamos dizer, para perceber sintoma depressivo em idosos. Tá? A gente lá no Padre Cacique, eu não sei hoje, porque já faz um ano que a gente não está acompanhando ali, mas é coisa de 90% os idosos são medicados, né, com medicamento constante, porque passaram por um período de uma agudização né, indicativa de depressão, e depois entra numa depressão crônica, e aí a gente sabe que é uma doença que tem que ser controlada por medicamento, né?
Além de todo esse processo que vocês trouxeram aí, a questão de estímulo da autonomia, da própria aproximação com a religiosidade, etc. Né? Então, assim, só a gente ficar bem, vocês que serão futuros cirurgiões dentistas, e que, com certeza, isso, nós 3 professores, a gente sempre fala em todo início de disciplina, né, vocês são de uma geração que vocês vão atender idosos, a não ser aquele que optar pela odontopediatria. Né, mas até quem for para orto vai colocar aparelho em pessoa com mais de 65 anos, principalmente para tirar apinhamento inferior aqui, isso é comum, né, a gente sabe. Então, assim, vocês são de uma geração de dentistas, de futuros dentistas, que vão abordar pacientes idosos. E aí, se a gente pensa nessa perspectiva de olhar como um todo, né, de olhar para o nosso prontuário lá no nosso consultório particular, a gente pode ser até sentinelas aí, né, para a gente poder conversar com familiares e perceber indícios aí de situação depressiva, né? Ou de sintomas depressivos. Né? Nós não somos nós que vamos diagnosticar nada em relação à depressão, mas a gente pode ter essa perspectiva de perceber alguma coisa, né? e mostrar para a família, mostrar para o cuidador, enfim. Né? Então, assim, bem legal vocês trazerem problematizarem dessa maneira o caso. Tá? Parabéns aí para o grupo. Júlio, tá com a mão levantada, você quer falar? Tá levantado aqui, então. Não, mas eu já baixei. Agora saiu. Baixou agora? Não. Agora sim. Agora levantou. Não, agora saiu da minha... Aqui. Tá levantado ou tá baixado, afinal? Tá baixado agora. Que tava antes, não sei. Teu que tinha trancado aí. Não, jogar pela idade na noite, pode ser. Tá tranquilo. O que mais, gente? Podem perguntar aí, o grupo está todo aí pronto para responder. Calma, gente, vamos de cada vez, por favor. Então tá, professores, tendo em vista a não manifestação, vou encerrando aqui a gravação. Ô, Renato, só tem que lembrar que eles têm que